Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Só dando sequência ao que o vereador Sandro Bussola falou a respeito do tomógrafo, de fato eu estive conversando com o governador no sábado, tive a oportunidade de conversar com ele aqui numa rápida passagem aqui por Bauru, e nessa passagem nós fizemos um contato com o Dr. Paulo Eduardo, que é o diretor regional de saúde, e ele disse que o equipamento de tomógrafo novo, que foi adquirido pelo Hospital Estadual, já está no Hospital Estadual e já em fase de instalação. Então, eu acredito que o problema seja resolvido em pouco tempo. O Dr. Paulo Eduardo também afirmou que, em casos emergenciais, está sendo contratada a rede privada para poder atender os pacientes da rede pública. Uma parte, vereador. Pois não. Quero parabenizar Vossa Excelência, justamente foi uma ação que nós realizamos na semana passada, e parabenizar pela relação que Vossa Excelência tem. Acho que é importante, quando a gente trabalha em conjunto, cobra e as coisas de fato acontecem. Então, está de parabéns a todos e Vossa Excelência por essa informação. Muito obrigado. Eu vou voltar num assunto aqui, embora seja repetitivo, mas eu não posso deixar de passar, porque, estudando um pouco mais a legislação, em especial a lei orgânica, o artigo 52, parágrafo único, inciso 5 da lei orgânica diz o seguinte: o prefeito municipal perderá o mandato nas seguintes condições: 5, descumprirem as normas administrativas e as leis. Por que eu estou falando isso? Porque eu vim aqui, na semana passada, e disse que o plano diretor, no artigo 271 do município, diz o seguinte: o plano diretor participativo deverá ser revisto. A palavra dever é obrigação, não é faculdade, não é facultativo, não é opcional, é obrigação. Ser revisto no prazo mínimo de 4 anos e no máximo de 10, a partir da publicação desta lei. Esta lei foi publicada no dia 20 de setembro de 2008. Portanto, 20 de setembro de 2018, completou 10 anos, ou seja, o plano diretor tinha que estar sendo submetido a essa Câmara para ser aprovado. Não veio. E aí, eu faço um pronunciamento, embora eu não sei se alguém da Prefeitura está ouvindo, mas ninguém me respondeu. Aí o repórter daqui do Jornal da Cidade, o Tiago Navarro, ele acaba sendo o elo de ligação entre a Câmara e a Prefeitura, e pergunta lá para a Prefeitura assim: olha, o vereador Meira fez isso. Qual a resposta do senhor, prefeito? Ah, não, fica tranquilo. Nós vamos ver isso ano que vem. Ah, nós vamos ver isso ano que vem? Ano que vem é 2019. E a Unesp vai elaborar o novo plano diretor. A Unesp? O que a Unesp tem a ver com a gente? A responsabilidade do plano diretor é do Executivo. Ele não pode delegar isso para a Unesp. A Unesp é uma universidade que colabora, que ajuda, que contribui, mas ela não tem responsabilidade de executar e de fazer. O que é isso? Sabe o que eu estou vendo nisso aí? É o seguinte: o prefeito é eleito para ser o maestro da banda. E aí ele convoca, ele seleciona os seus músicos, que são os secretários. Quando o maestro da banda tem a sua orquestra com os seus músicos e alguém não está em sintonia, o que ele faz com o músico? Ele tira, ele chama atenção, ele separa. O que a gente está percebendo é que essa responsabilidade aqui, embora é do Executivo, mas em tese a pasta que tem essa incumbência é a Secretaria do Planejamento. Eu não sei que instrumento que a secretária do Planejamento toca, porque ela pode tocar errado ou certo e nada acontece. A música continua a mesma, em péssima qualidade, mas continua. Eu não consigo entender por que o prefeito é tão
passivo e tranquilo em relação a isso. Quer outro assunto? Lei de zoneamento. Está aqui a lei de zoneamento. Está previsto na lei orgânica, na mesma lei orgânica que prevê a perda do mandato do prefeito, por descumprimento de normas e leis. Está previsto lá na lei orgânica que a lei de zoneamento deve ser revista pelo plano diretor, que foi feito em 1990, bienalmente, a cada 2 anos. A nossa lei de zoneamento é de 82. E aí vem um cidadão que quer montar um consultório médico, não pode, porque ali só pode clínica médica. Qual é a diferença de clínica médica? Só lá no plano diretor que você acha. Aí o cidadão ele tem que contratar profissionais que normalmente conhecem todos os meandros da lei para poder adequar o estabelecimento dele. E aí é o seguinte, quando você não tem esse novo estabelecimento, você deixa de oferecer mais empregos, de arrecadar mais tributos, e assim sucessivamente. Poxa vida, será que é tão difícil entender e compreender isso? Eu, no intervalo regimental hoje, vou conversar com os vereadores. Eu tive aqui, antes de subir essa tribuna hoje, um momento até para dialogar com o doutor Segala, em razão da sua experiência na área jurídica e tudo mais, para saber qual é o procedimento que eu devo adotar em relação a esse descumprimento da lei. Se é necessário uma processante, se não for processante, então não tem problema, eu vou judicializar. Eu vou representar junto ao Ministério Público, e aí eu quero ver o que vai acontecer. Porque não é possível, a gente fala aqui, ninguém dá bola. Eu não sei se sabe também, voltando à orquestra, o prefeito é eleito maestro, mas junto com esse maestro vem 17, não bobo da corte, vem 17 pessoas que representam também o povo, que são nós vereadores. Nós não somos bobo da corte, nós não somos fantoche aqui, nós somos pessoas que estamos aqui para colaborar com a administração, e nunca deixamos de colaborar. Quer um exemplo? Fizeram um estardalhaço aqui, colocando a culpa nos vereadores por causa da OS. Vamos aprovar a OS, fizemos aqui defesa e tal. Apenas 1 ou 2 vereadores aqui que se manifestaram o contrário. Estavam certos, vocês estavam certos. Eu tiro o chapéu para vocês, viu? Chiara e Segal, vocês estavam certos. E aí, o que aconteceu? Aprovamos a OS, mais uma vez, nada. Foi contratada alguma organização social para a saúde? Não. O senhor quer uma parte, vereador, por favor? Excelência, parabenizar pela sua fala. Eu só quero ressaltar, além da sua fala, dizer assim, um governo que está envolvido com as causas do povo, do seu povo, é um governo presente. Há quanto tempo que você vê o prefeito de Bauru? Eu, por exemplo, já faz meses. Bom, eu também faz um bom tempo que eu não o vejo. Vamos a um outro assunto agora? Que eu falo assim, poxa, se nós temos pouquíssimos recursos para investimento, aí dependemos de emendas parlamentares, vem um outro assunto aqui sobre os gastos com medicamentos e insumos. Nós tivemos aí gastos em 2016 na ordem de 13 milhões, em 2017 17 milhões, e 2018 podemos chegar a 22 milhões. Ligo para o secretário da Saúde hoje, falei, Fogolin, por favor, o que está acontecendo? Por que está aumentando esse gasto de medicamentos e insumos? E uma das causas apontadas por ele é exatamente a falta de controle. Sabe por que é falta de controle? Porque lá só existe controle do que entra, e não existe controle do que sai. O que significa isso, resumidamente? Que um cidadão mal intencionado, ou pessoas mal intencionadas, safadas, sacanas, porque a pessoa quando vai lá e pega um medicamento que ela não precisa para uso próprio, e pega para fazer benefício para outro, esse cara para mim não vale nada, não serve para nada, porque tirar remédio de gente pobre, é a mesma coisa que roubar, é a mesma coisa que matar. E sabe por que isso acontece? Porque a prefeitura, há muitos e muitos anos, não tem controle de saída de estoque. Sabe por quê? Porque se eu for lá na Vila São Paulo e pedir um medicamento,
Eu recebo medicamento porque o cidadão que está lá, o funcionário, ele vai fornecer porque lá tem disponibilidade. Só que esse mesmo cidadão vem aqui no Jardim Europa, ele pega o mesmo medicamento. Aí ele vai para um outro estabelecimento e pega outro. O que ele vai fazer com 3, 4 ou 10 volumes daquele medicamento? Será que ele vai usar tudo? Não. Ele vai vender, ele vai sacanear. E aí o cidadão, o pobre que precisa, não consegue. Por isso que está essa gastança absurda de medicamentos e insumos. O que a gente espera, só para concluir, é que, e eu conversei com o doutor Fogolin aqui, já foi contratada a rede lógica, ou seja, já chegou a internet nos órgãos de saúde, mas ainda não compraram o software para poder comunicar entre as unidades. Que a hora que o cidadão está retirando um medicamento aqui no Geisel, vai apontar que ele já retirou esse medicamento no Meridota, por exemplo. E isso não tem. Como é que pode? São milhões e milhões de reais que estão sendo jogados no lixo e por culpa de pessoas inescrupulosas que aproveitam dessa falha da administração. Muito obrigado, senhor presidente.